Salve interwebs, bem-vindo à Cozinha do Lusga e hoje é dia de fazer molho branco, tunado. Bora lá? Macarrão com molho branco muitas vezes é tratado como algo, um bicho de sete cabeças, mega difícil de fazer. E na verdade também existem várias receitas, tem muita gente que faz de várias formas diferentes, né? E essa é a forma que eu achei, né, testando, que no final das contas eu mais gosto. Eu acho que fica muito saboroso, fica uma refeição um pouquinho mais pesada, né? Mas é o formato, é o jeito que pra mim dá mais certo. Eu gosto pra caramba e dá pra usar essa base de molho branco que eu vou ensinar a fazer aqui pra usar em outras receitas e até usar ele como base para fazer outros tipos de molho. Na verdade, eu até ensinei já a fazer isso no Philly Steak. Se você não viu ainda, dá uma olhada lá, que é uma base parecida, só que com resultado diferente. No caso aqui vai ficar um pouquinho mais grosso, tal. Bora lá. Então, gente, pra gente começar, a base que a gente usa pra fazer o molho branco é o roux, né? Que a gente nada mais faz do que derreter a manteiga ou algum tipo de gordura e junta com a farinha, dá uma cozinhada nelas ali, eu vou mostrar, é óbvio, e isso a gente usa pra engrossar qualquer tipo de molho. E aí a gente adiciona o leite. E aqui é importante, gente, leite integral, beleza? Porque a gordura dele vai ajudar a formatar o molho, tá? Normalmente leite desnatado ou semi-desnatado não dá muito bom. Então a gente usa isso tudo para ir fazendo o molho, que nem eu já expliquei ali no Philly Steak, como eu acabei de falar. No caso, eu gosto de usar também uma cebola bem picadinha, porque eu acho que traz mais sabor ali, tá? E como eu falei, pra gente deixar esse molho gordo, né? A gente vai usar bacon e parmesão ralado, tá? Então o parmesão vai ajudar a engrossar o molho, o bacon vai trazer todo aquele sabor, vai deixar bem mais gordo esse molho, que nem eu falei, né? Mas a gente colocando nas medidas certas e sempre testando, fica muito bom, fica muito saboroso, muito gostoso, beleza? E você pode usar até esse molho para fazer outros tipos de preparo, não só o macarrão aqui no caso. No caso, eu estou usando hoje o linguine, que é como se fosse esse espaguete, só que achatadinho, beleza? Eu gosto muito dele, acho que ele traz ali uma textura muito legal, e eu gosto também de usar o spaghettone, que é um espaguete furado no meio. Eu particularmente não gosto muito daqueles espaguetes muito fininhos, tá? Mas aí você pode usar a massa que você quiser. Então, bora começar a preparar. Então, a gente já tem uma panela com água no macarrão fervendo ali, e enquanto isso, a gente vai fritar o bacon, tá? Lembrando que não precisa colocar óleo, que ele mesmo já vai soltar o próprio óleo dele. Quando ele tiver bem douradinho assim, a gente vai tirar da panela e aí vai um pulo do gato que eu esqueci de fazer aí na receita, que é assim que coloca a manteiga e começa a derreter, a gente já doura a cebola. Eu só esqueci de colocar aí na hora, tá? Então perdoa. Depois que tiver tudo bem douradinho e com a manteiga já derretida, a gente entra com a farinha e aí a gente tem que mexer bem. E a dica é, quando sentir um cheirinho de biscoito, assim, meio tostadinho, é a hora que a farinha já tá bem cozida, tá? Ela fica bem douradinha e sobe esse cheirinho. Então, é a hora que a gente vai dar sequência no molho. No meu caso aí, tá quase chegando nesse ponto, ainda dá pra ver que tem manteiga ali derretendo. Aproveito para colocar o macarrão já para cozinhar. Não precisa quebrar ele, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou até mostrar o ponto. A nossa manteiga com farinha já chegou no ponto certo, vamos entrar aí com o leite. E aí agora é fogo baixo e a gente vai soltando, né, essa farinha com manteiga aí no leite, porque aí eles vão incorporando e vão formando esse molho, né? Primeiro ele vai parecer que vai desandar, mas vai na fé que vai dar tudo certo. Depois que toda essa farinha com manteiga começar a dissolver, vocês vão ver que eles vão começar a pegar forma de molho mesmo. Ó, ela começa a ficar com essa consistência meio que de mingau aí. Não tá tudo dissolvido, né? Ainda tem alguns gruvinhos ali. E aí esse é o momento que a gente adiciona mais um pouquinho de leite para soltar um pouco mais esse molho, tá? Então, lembra, a gente quer ele bem lisinho e não grosso como se fosse um mingau. Olha aí a dica que eu falei, não precisa quebrar o macarrão. É só colocar ele na água que depois que ele começar a
cozinhar, você dobra ele sem problema nenhum. No caso do molho, como a gente tá chegando próximo da consistência que a gente quer, já vamos temperar. Então vai entrar aí pimenta do reino e sal, só, nada demais. Aí agora chegou a hora da gente entrar com o queijo, lembrando que o queijo vai ajudar a deixar esse molho mais grosso. Então presta atenção para não ficar tão grosso, né, que nem um mingau, que nem eu falei, e ele não ficar aguado. Então esse que é o ponto que a gente vai ter que ficar medindo aí certinho, se precisa ou não colocar mais leite, ou se precisa deixar ele um pouquinho mais no fogo. Então, quando tiver no ponto que a gente quer, a gente coloca ali os bacons. Lembrando que quando esse molho esfria, ele engrossa um pouquinho mais. Então presta atenção nisso. E aí chegou a hora de servir macarrão no prato. Molho maravilhoso por cima. Olha a consistência dele, tá no ponto certo, tá? E a gente finaliza com mais um pouquinho de queijo ralado por cima e mais uns baconhos que a gente não colocou lá no meio do molho para ele ficar bem crocantezinho aí. E de complemento eu fiz um franguinho que daqui a pouco eu explico aonde você vai ver essa receita. Olha que beleza. Finalmente chegou a hora de experimentar essa maravilha que, como eu falei antes, né? Não fica leve, não é uma receita light, não é de boa, mas é maravilhoso. E eu fiz o franguinho para acompanhar, ó, mega suculento. Morra. Combina com tudo, orna. A principal dica no molho branco é a gente prestar atenção no sal, porque a gente usou bacon e usou parmesão, que já são bem salgados. Então, se você perder a mão ali, dependendo até como a farinha que você usar, a manteiga que você usar, então vai testando, vai experimentando conforme for chegando próximo ali do ponto que você quer. Lembra também que depois que ele esfria um pouco, ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Então, se você for fazer com uma antecedência para servir depois, lembra que quando você for esquentar, você pode colocar um pouquinho mais de leite e soltar ele mais e deixar ele no esquema. Já o frango, eu tenho um vídeo dele gravado prontinho para lançar para vocês. Só que só vou soltar ele quando o perfil bater 2.000 seguidores lá no Instagram. Então vai lá em @cozinha do Lusga e dá essa força pro projeto crescer no modo geral. Não esquece também de seguir, compartilhar, curtir. E nas redes sociais é tudo Cozinha do Lusga. Você sabe o que você tem que fazer para ajudar um produtor de conteúdo a crescer. Então dá essa força, vai lá, segue, compartilha, curte, comenta. A gente tá em tudo quanto é lugar, Instagram, TikTok, Twitter, enfim. Então é isso, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!